Tem algo que ninguém te explica quando você muda. Quando você para de reagir a tudo, quando você começa a andar diferente, quando você responde menos e observa mais. As pessoas ao redor percebem. E a primeira coisa que elas dizem não é que você cresceu. A primeira coisa que elas dizem é que você mudou para pior, que você ficou frio, que você não é mais o mesmo de antes. E essa frase, que deveria ser um elogio, vem carregada de julgamento, como se blindar a sua mente fosse uma forma de fraqueza disfarçada de força. Mas aqui está o que eles não entendem. O que eles chamam de frieza é o resultado de um processo que custou caro. É o produto de noites que você passou sozinho refazendo escolhas, de dores que você encaixotou e transformou em aprendizado, de feridas que você poderia ter usado como desculpa e usou como combustível. Você não ficou frio, você ficou blindado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Preste muita atenção no que vou dizer agora, porque isso vai mudar a forma como você enxerga a própria transformação interior. A mente blindada não é uma mente fechada, não é uma mente que não sente, é uma mente que aprendeu a separar o que entra do que fica, que aprendeu a filtrar o que merece espaço do que só veio para ocupar lugar e drenar energia. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens que mais construíram nesse mundo e encontrou em todos eles uma característica que não aparecia nos currículos, não aparecia nas fortunas e não aparecia nos títulos. Aparecia na postura, no jeito de responder quando a pressão chegava, no jeito de continuar quando o ambiente inteiro dizia para parar. E ele chamou isso de caráter invisível. A força que ninguém vê sendo construída, mas que todo mundo sente quando já está pronta. Você sabe do que estou falando. Você já sentiu isso em alguém. Aquela pessoa que entra numa sala sem fazer barulho e mesmo assim muda o peso do ar. Que fala pouco e quando fala todos param. Que não precisa provar nada porque o que ela construiu já fala por ela. Essa pessoa não nasceu assim, ela foi forjada pela dor, ela passou pelo processo que a maioria foge, e o resultado desse processo é exatamente o que você está buscando quando assiste a um vídeo como esse. Não é motivação passageira, é transformação real. É a construção de uma mente que não dobra quando o mundo empurra, e o mundo vai empurrar. Isso é certo, a vida não poupa ninguém do teste. Napoleon Hill foi claro sobre isso. Ele disse que a vida testa a determinação de todo homem antes de confiar a ele grandes responsabilidades. Não é punição, é seleção. A vida precisa saber se você está pronto. Precisa saber se sua resolução é real ou se é só entusiasmo de momento. E a forma que ela usa para descobrir é colocando pressão exatamente onde você é mais fraco. Colocando dúvida onde você mais precisa de certeza, colocando silêncio onde você mais precisa de resposta. E é nesse momento que a maioria quebra. Não porque é fraca demais, mas porque nunca treinou a mente para aguentar o peso do processo sem resultado visível. Aqui está o que separa quem tem mente blindada de quem ainda está construindo. Não é a ausência de medo. Não é a ausência de dúvida, é a capacidade de continuar agindo com disciplina mental, mesmo quando o medo e a dúvida estão presentes. É a habilidade de levantar e seguir, mesmo quando o corpo quer parar. Os que não param não são os que nunca sentem o cansaço. São os que sentiram o cansaço e foram assim mesmo. São os que olharam para o abismo e escolheram dar mais um passo. E esse passo, que parece pequeno demais para importar, é exatamente o passo que define quem vai chegar e quem vai ficar falando que quase chegou. Pensa num pedaço de ferro. Em seu estado bruto, ele é resistente, mas ainda pode ser dobrado com força suficiente. Mas quando você coloca esse ferro no fogo, quando você submete ele a uma temperatura que seria insuportável para qualquer outro material,
algo acontece na estrutura dele. As impurezas saem, o que não serve se vai, e o que sobra é mais duro, mais denso, mais capaz de aguentar pressão do que era antes do fogo. Você é esse ferro. E as dores que você viveu, as traições que você encaixou, os fracassos que você engoliu, os momentos em que você ficou sozinho sem saber se ia conseguir, esse foi o fogo. Você não foi destruído por ele. Você foi forjado por ele. E agora a pergunta não é se você sobreviveu. A pergunta é se você percebeu o que se tornou do outro lado. Napoleon Hill escreveu algo que poucos citam, mas que é um dos princípios mais poderosos de toda a sua obra. Ele disse que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas ele deixou implícito algo que a maioria não percebe. Essa semente só germina em quem não para de agir enquanto espera o benefício aparecer. Quem senta na dor e espera que ela passe sem fazer nada, essa pessoa deixa a semente apodrecer antes de brotar. Mas quem transforma a dor em direção, quem usa o peso do momento difícil como resistência para ficar mais forte, essa pessoa descobre do outro lado uma versão de si mesma que nunca teria sido possível sem o fogo. E é por isso que o crescimento pessoal real nunca parece crescimento enquanto está acontecendo. Parece perda, parece dor, parece que você está regredindo quando na verdade está sendo reconfigurado. As pessoas que mais chegaram longe nessa vida passaram por períodos que de fora pareciam colapso e de dentro eram transformação. Você já passou por isso. Talvez esteja passando agora. E se estiver, precisa entender uma coisa com toda clareza. O que você está sentindo não é o fim. É o fogo, e o fogo não dura para sempre. Mas o que ele cria fica. Controle emocional é o tema que mais aparece nos estudos de Napoleon Hill e é também o que mais separa os que chegam dos que ficam no mesmo lugar. Não é frieza. Não é indiferença, é a capacidade de escolher como responder em vez de simplesmente reagir ao que acontece. A maioria das pessoas vive no modo reativo. Alguém fala algo e elas respondem com raiva antes de pensar. Um plano falha e elas entram em desespero antes de procurar solução. Uma crítica chega e elas se defendem antes de avaliar se há algo útil ali. E esse ciclo de reação constante drena mais energia do que qualquer trabalho físico. Porque cada reação impulsiva é uma decisão tomada pela emoção do momento e não pelo propósito de vida que você escolheu. A mente blindada funciona diferente. Ela recebe o impacto, processa e responde a partir de um lugar de força e não de um lugar de ferida. Isso não se aprende da noite para o dia, é um treino, é uma prática diária de pausar antes de falar, de observar antes de julgar, de respirar antes de agir. E cada vez que você faz isso, cada vez que você escolhe a resposta consciente em vez da reação automática, você está depositando na conta do seu caráter invisível. Você está construindo a estrutura que vai sustentar tudo o que está por vir. Existe um momento muito específico em que esse treino vai ser testado de verdade. Não vai ser num dia comum. Vai ser num dia em que tudo pesar ao mesmo tempo. Em que o cansaço estiver no limite. Em que alguém que você confia decepcionar. Em que o projeto que você mais acredita tiver um problema que parece impossível de resolver. E é exatamente nesse dia que o que você construiu em silêncio vai aparecer. Não como um milagre, como um reflexo, como a manifestação natural de tudo que você praticou quando ninguém estava olhando. E nesse dia você vai entender que o silêncio e o poder sempre andaram juntos. Que todo vencedor que você admira passou por um período de silêncio absoluto antes de o mundo perceber o que ele estava construindo. Napoleon Hill identificou nos grandes realizadores que estudou um padrão que ele chamou de propósito definido.
Um objetivo tão claro e tão interiorizado que funcionava como uma bússola interna que orientava cada decisão, cada escolha, cada passo. Não era ambição genérica de querer mais, era uma direção específica que dava sentido até para as dificuldades. Porque quando você tem um propósito de vida claro, os obstáculos deixam de ser motivos para parar e viram provas de que você está no caminho certo. A resistência que a vida coloca na frente de quem tem propósito não é sinal de que está errado. É sinal de que o que você está buscando tem valor suficiente para ser protegido por um processo de seleção. E aqui está o que poucos falam sobre mindset de sucesso. Não é sobre pensar positivo enquanto ignora a realidade. É sobre interpretar a realidade de uma forma que te mantém em movimento, em vez de te paralisar. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo obstáculo. Uma vê o fim do caminho. A outra vê uma curva. A diferença não está no obstáculo. Está na lente com que cada uma enxerga. E essa lente é construída ao longo do tempo, com cada escolha de como interpretar o que acontece, com cada decisão de extrair aprendizado em vez de acumular ressentimento, com cada momento em que você escolhe o que fazer com o que a vida entregou. Fé e persistência são as duas forças que Napoleon Hill colocou no centro de tudo. Não fé como crença passiva de que as coisas vão melhorar sozinhas. Fé como certeza ativa de que o que você está construindo tem destino. Uma fé que não espera prova para agir, que não espera garantia para investir, que não espera aplauso para continuar. E persistência não como teimosia cega de quem faz a mesma coisa esperando resultado diferente, mas como a capacidade de ajustar a rota sem abandonar o destino, de mudar a estratégia sem mudar o propósito, de aprender com cada fracasso sem deixar que nenhum fracasso defina quem você é. Vencer sem aplausos é o teste mais difícil que existe. Qualquer pessoa consegue manter o foco quando o ambiente está celebrando. Quando os resultados aparecem, quando as pessoas reconhecem, quando os números crescem e o esforço se torna visível, manter a disciplina é fácil. O verdadeiro teste é manter a mesma qualidade de ação, a mesma dedicação, o mesmo nível de comprometimento quando ninguém está olhando. Quando o único testemunho do que você está fazendo é você mesmo. E é exatamente aí que o caráter invisível se revela. Não no que você faz quando tem plateia, no que você faz quando está sozinho e ninguém nunca vai saber. Os que não param entenderam isso de uma forma que os outros não entenderam. Eles pararam de construir para o olhar dos outros e começaram a construir para o resultado que sabem que está vindo. E essa mudança de audiência, de construir para o mundo ver para construir porque você sabe para onde está indo, essa mudança transforma a consistência de esforço em estilo de vida. Você não precisa mais de motivação externa para agir. Você age porque é quem você é. Porque parar seria trair a versão de você que sobreviveu ao fogo e saiu mais forte. Resistência mental não é rigidez. É a capacidade de absorver impacto sem perder a forma. A água é resistente não porque não se move, mas porque não quebra. Ela recebe a pedra, se move ao redor dela e continua fluindo. A mente blindada funciona assim. Recebe a crítica, processa, extrai o que é útil e deixa o resto ir. Recebe o fracasso, analisa, ajusta e continua. Recebe a pressão, respira, estabiliza e age, sem drama, sem colapso, sem perder o fio do propósito. E essa capacidade de absorver sem quebrar é o que permite continuar quando os de menor resistência já pararam. Levanta e segue. 3 palavras que Napoleon Hill não usou literalmente, mas que estão em cada página do que ele escreveu. Porque cada história que ele documentou, cada trajetória que ele estudou, tinha dentro dela
Um momento de queda. Um momento em que a pessoa poderia ter ficado no chão e ninguém teria julgado. Em que o peso era real, o cansaço era genuíno e a dúvida era justificada. E o que separou quem chegou de quem ficou não foi a ausência desse momento, foi o que cada um fez dentro dele. Os que chegaram levantaram, não necessariamente rápido, não necessariamente sem cicatriz, mas levantaram e seguiram. Você está nesse processo agora. Talvez nem perceba, mas o fato de você estar aqui, consumindo esse conteúdo, procurando entender, buscando crescer, já diz que você é um dos que não param. Que você tem dentro de si a mesma matéria-prima dos que Napoleon Hill estudou. A mesma teimosia sagrada de quem não aceita que o capítulo atual seja o final da história. E essa teimosia, cultivada com disciplina mental, com força interior, com controle emocional e com um propósito de vida claro, produz inevitavelmente o único resultado que ela pode produzir. Produz uma vida que corresponde a quem você decidiu ser. Não espere que o mundo reconheça antes de você acreditar. Não espere que as circunstâncias melhorem antes de agir como quem já chegou. Não espere aplauso para manter a disciplina. A mente blindada não funciona assim. Ela age primeiro, constrói em silêncio e deixa que o resultado fale quando estiver pronto. E o resultado sempre fica pronto para quem não parou antes da hora. Se esse vídeo tocou algo que estava esperando ser tocado, se fez sentido num momento em que você precisava de sentido, então faça uma coisa agora. Deixe um comentário com a palavra que resume o que você está construindo em silêncio. Uma palavra só. Isso diz mais sobre quem você está se tornando do que qualquer discurso. Curta o vídeo se você decide a partir de hoje tratar a sua mente como o bem mais valioso que você tem. E se inscreva no canal Mente Blindada, porque cada vídeo aqui foi feito para quem já entendeu que o processo é o caminho e que forjado pela dor não é uma cicatriz para esconder, é uma medalha para carregar. Nos vemos no próximo vídeo.